Boa noite, alunos da 23ª turma do curso Técnico de Enfermagem. Hoje iniciamos mais uma aula da disciplina de Clínica Cirúrgica. Dando continuidade ao cronograma, mais uma vez eu reorganizei o cronograma e hoje nós vamos trabalhar sobre anestesia e sala de recuperação pós-anestésica. E na próxima aula nós estaremos trabalhando o conteúdo que seria para a quarta aula, que é a segurança do paciente e terminologia cirúrgica. Como vocês já tiveram disciplina de clínica cirúrgica comigo e eu sei que ela foi bem trabalhada, hoje por isso eu resolvi fazer essa adequação para vocês, tá? Então na próxima aula a gente fica com esse conteúdo e uma revisão, porque a nossa sexta aula já está prevista uma prova online. Ok, pessoal? Também, no nosso conteúdo programático, estava apenas anestesia. Mas, do que adianta falar de anestesia se a gente não falar de sala de recuperação? Para o cuidado de enfermagem, é muito mais importante, os cuidados de enfermagem, a gente saber sobre a sala de recuperação do que sobre a anestesia, né, pessoal? A gente precisa saber sobre anestesia porque a gente vai cuidar desse paciente, mas é muito mais importante que a gente se aprofunde a sala de recuperação. Então, eu trago para vocês um material em particular, assim, um privilégio para vocês. É um material de um treinamento que o Dr. Humberto Hemp, ele é um anestesista de Chapecó, do grupo da Anest Chapecó. Ele preparou esse treinamento para o pessoal do centro cirúrgico e eu tive acesso a esse material. Eu achei muito importante, até mesmo porque ele foi preparado por um anestesista que é especialista em anestesia, em recuperação em sedação e recuperação de pacientes, e ele pondera todos os pontos importantes para você saber. Então, esse material que hoje tem previsto no Data Show, que hoje está exposto aqui no Data Show, foi elaborado pelo anestesista Dr. Humberto Hemp, da cidade de Chapecó, ok? Componentes de uma anestesia, pessoal. Então, uma anestesia, ela é composta por analgesia. Então, o que é? Analgesia é o analgésico em si, o alívio da dor. A hipnose, que ela traz sedução aos estados de consciência do paciente. E o relaxamento muscular, que é o relaxamento dos sensores, né, da musculatura durante a anestesia. É uma pincelada rápida, tá? Então, uma anestesia ela é composta de analgesia, contém dor, estado de consciência e relaxamento da musculatura. Componentes de uma anestesia. Então, sabendo disso, por quê? Porque a gente acha que a anestesia em si ela só é para não sentir dor, né? Mas ela age no sistema nervoso central, né, no sistema neurológico, e geralmente o residual dessa anestesia é o que nos traz complicação lá na sala de recuperação, que é quando o paciente está na mão da enfermagem, que ela não está mais na mão do anestesista. Claro que é responsabilidade do anestesista também, mas ele está na mão da enfermagem. Né? A enfermagem na sala de recuperação é os olhos do anestesista. Então, a gente tem que ter conhecimento disso, dos 3 níveis, dos 3 componentes do anestésico que pode vir a causar complicações no paciente depois. Eu vou falar rápido, pessoal, porque é um material bem legal e bem extenso. Os tipos de anestesia, então, pessoal. Lembrando que eu não vou recapitular com vocês a história da anestesia, porque isso a gente já viu lá na história das cirurgias, a gente já viu lá em clínica cirúrgica, a gente viu na primeira aula da anestesia, né? E eu vou conversar com vocês aqui. Os tipos de anestesia, então, pessoal. Os tipos de anestesia, pessoal, é importante vocês saber tanto o circulante quanto a pessoa que recebe o paciente depois da sala de recuperação, porque para cada tipo de anestesia, às vezes tem um cuidado mais importante, tá?
Então, os tipos de anestesia são geral. Geral, que é a G, ela pode ser, pessoal, inalatória, então que é induzido o paciente apenas por gases inalatórios, tá? Via máscara. Balanceada, que é quando ela faz uso endovenoso e inalatório. E endovenosa, que é quando ela é aplicado anestésicos via endovenosa ao paciente, tá? Combinada, que o que pode ser, pessoal? Um bloqueio regional, um exemplo assim. Eu vou... os médicos, geralmente, eles fazem isso quando é cirurgia ortopédica, porque dói bastante, porque a cirurgia ortopédica é bastante agressiva. Então, ela é combinada aqui, um bloqueio regional, que é na região a ser operada, um gás inalatório para dar uma sedadinha, uma afundada no paciente, e ela mistura então com a venosa para sedar de vez o paciente. Ok, pessoal? Tipos de anestesia: regional, bloqueio neuroeixos, raquianestesia, que é hack, pessoal, é a cirurgia feita na espinha, né? Epidural e peridural, que na verdade é assim, a raquianestesia, ela é subaracnoide, ela é feita numa localização da coluna, e a epidural, ela é um pouco mais para baixo na coluna, tá bom? Bloqueios periféricos, então, de plexo, bloqueio de plexo seria bloqueio de um braço, de uma perna, né? Bloqueio de plexo e peribulbar e outras raízes nervosas. As cirurgias de bloqueio, como eu falei com vocês, elas são bastante utilizadas em ortopedia. E uma experiência bem interessante para vocês na questão de bloqueio periféricos e flexo braquial é as cirurgias de mão, de tendão de mão. Inclusive, durante a cirurgia é monitorado esse bloqueio e a reação das terminações nervosas através do equipamento. E ainda a gente tem as anestesias locais, que são a local assistida e a local com sedação. Tem pacientes que, embora possa ser feita cirurgia, anestesia somente local, ele tem medo do procedimento em si, então ele prefere. Quando a cirurgia local, pode ser feita até de forma ambulatorial a cirurgia, mas tem pacientes que preferem fazer em centro cirúrgico com uma leve sedação para que eles acabam não ficando muito nervosos durante a cirurgia, né? Ou até mesmo para crianças, mesmo que tenha indicação de anestesia local, às vezes tem que fazer a sedação para o paciente ser colaborativo com a cirurgia. As sedações, elas podem ser, então, pessoal, leve, onde o paciente atende ao comando verbal, funções cognitivas e coordenação podem estar comprometidas, funções cardiovasculares e respiratórias não apresentam comprometimento. A leve é só uma tonturinha. Geralmente eles usam da sedação leve junto com a anestesia RAC medular, dependendo da cirurgia, tipo cirurgia de hemorroidas, essas coisas, eles fazem uma sedaçãozinha para o paciente ficar meio zen, para ele também não ficar constrangido com a situação, né? A sedação pode ser ainda moderada, analgesia sedação consciente, o paciente responde aos estímulos verbal, isolado ou acompanhado de estímulos tátil. Não são necessárias intervenções para manter a via aérea permeável, a ventilação espontânea e suficiente, a função cardiovascular geralmente é mantida adequada. Então, na sedação leve e moderada, ainda não é preciso intubação, tá? E na sedação profunda, sim. O paciente dificilmente é despertado por comando verbal,
responde a estímulos dolorosos, a ventilação espontânea pode estar comprometida e ser insuficiente. Pode ocorrer a necessidade de assistência para a manutenção de vias aéreas permeáveis. A função cardiovascular geralmente é mantida e a respostas são individuais. Então, aqui na sedação profunda, pessoal, aqui o paciente ele tem que ser manutenção de vias aéreas, ele precisa de ser entubado, tá? Anestesia peridural, como eu expliquei para vocês, aqui tem a localização, se vocês puderem ver aqui na espinha, ó, a peridural é um pouco acima já do término da espinha aqui da base, ó. E a raquimedular, ela já é feita mais para o meio da coluna. Então, a peridural, ela tem essa diferença. Agora, pessoal, nós entramos no ponto, isso era só para vocês terem uma base dos tipos de anestesia, para que vocês possam estar passando, digamos, além de vocês terem que fazer a evolução do paciente, quando você é um circulante, é importante a gente saber, porque depois vocês vão entender, vou falar um pouco sobre cada complicação diante das anestesias, tá? Então, é por isso que é importante você saber os tipos de anestesia, para vocês fazerem evolução, para vocês terem ciência das possíveis complicações do paciente, para vocês passar o plantão para o pessoal que está na sala de recuperação e para o pessoal da recuperação ficar atento às possíveis complicações. Então, as obrigatoriedades na sala de recuperação. Então, é trazida pela portaria do Ministério da Saúde, né, lá de 1994. Vocês podem olhar, né? Então, lá determina que para cada grupo de 50 leitos hospitalares ou fração exige uma sala de cirurgia. Isso a gente já tinha conversado lá na estrutura física, né? Deve ser prevista para a unidade de centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica para atender no mínimo a 2 pacientes simultaneamente em condições técnicas satisfatórias. O número de salas de recuperação pós-anestésicas, assim como sua capacidade operativa, devem guardar relação com o programa de trabalho determinado para a unidade. Então é obrigatório ter sala de recuperação, a cada 50 leitos de hospital é obrigatório ter uma sala de cirurgia e tem de ter para cada sala de cirurgia no mínimo 2 pacientes, no mínimo uma sala de recuperação pós-anestésica com capacidade de atender 2 pacientes simultaneamente, né? Isso trata-se de dimensionamento de pessoas. Que pacientes devem ser encaminhados para a sala de recuperação? Tem algum paciente que não precisa ir para a sala de recuperação? Será que tem, pessoal? Então, todos os pacientes submetidos à anestesia geral, anestesia local ou a bloqueios, né, deverão permanecer na recuperação pós-anestésica pelo menos 1 hora. E vocês já vão entender por quê. Aqui tem determinados cuidados, tudo bem certinho. Mesmo com local com sedação, critérios cirúrgicos especificados pelo cirurgião, drenos, irrigação, né? Quando o paciente tem esses... mesmo que seja um local com sedação, mesmo por critérios, ou até mesmo por critérios médicos. Um exemplo assim, aqui fala sobre drenos e irrigação. O paciente está internado na clínica médica, mas ele colocou um dreno. O médico pede para segurar ele, porque ele pode fazer, dependendo da manipulação desse dreno, do local, por exemplo, um dreno de tórax, ele pode fazer uma depressão respiratória. Então, ele fica na sala de recuperação a critério cirúrgico, na primeira hora, para monitorização, ver como vai responder, tudo porque sala de recuperação é local de cuidados intensivos e semi-intensivos,
Depois ele vai para volta para o leito dele. Irrigação, aqui a gente tem a questão do paciente DRTU, né? Que nas primeiras horas a gente fica fazendo a irrigação contínua, então pode ter obstrução da via de irrigação ou pode ter uma hemorragia. Então é um critério cirúrgico para que fique na recuperação mesmo que o paciente esteja internado. Pode-se dispensar a sala de RPA, pessoal? Quando que eu posso dispensar a sala de RPA? Se a recém eu entendi que todo paciente que é submetido por anestesia, ele precisa passar no mínimo por 1 hora na sala de operação. Então, cirurgias contaminadas, não havendo área de isolamento, eu dispenso a sala de recuperação e encaminho de volta para o isolamento dele lá no quarto dele, no local onde ele estava isolado. Mas lembrando que não dispensa seus cuidados. Os cuidados de sala de recuperação vão ter que ser feitos lá no quarto do paciente. Monitorização na primeira hora de 15 em 15 minutos, depois de meia hora, depois de 1 em 1 hora até a alta. A sala de recuperação, o paciente pode ficar na sala de recuperação até de 4 a 6 horas, se necessário. Grandes cirurgias encaminhadas diretamente para a UTI, pois então, se é um cuidado intensivo e semi-intensivo, ele pode ser realizado lá na UTI, porque eu vou ter pessoas destinadas e o paciente vai estar monitorizado com todo o cuidado possível lá na UTI também. Cirurgias realizadas com anestesia local, sem sedação, nem leve nem moderada, pode ser liberado, né? Uma extração de unha, uma extração, alguma coisa assim pode ser liberado ele sim, desde que não haja sedação. Porque quando eu tenho sedação, eu tenho alteração de níveis de consciência e podem trazer as complicações que a gente vai ter depois. Número de leitos na recuperação. Aqui é só para título de conhecimento, então, pessoal, adequadas necessidades locais, como a gente já vinha falando, geralmente 1,5 leito por sala de cirurgia. Obviamente que 1,5 leito não vou ter, né? Então, vão ser 2 leitos, né, por sala de cirurgia. O que pode ser, tipo, eu ter 2 salas de cirurgia e ter 3 leitos de recuperação, né? Até 3 leitos por sala em um centro e até 3 leitos por sala em centros ambulatoriais. Centros ambulatoriais são as cirurgias, aquelas cirurgias eletivas que elas são feitas, que vão embora no mesmo dia, sabe? Que são cirurgias que podem ser feitas a nível de ambulatório também. Monitorização, pessoal. Então, a gente já conversou na última aula sobre o monitor multiparâmetros, né? Aqui tem o parâmetros, aqui o PNI, que é sobre o monitor multiparâmetros que a gente vem conversando. O ideal, então, é SpO2, eletrocardiograma e os multiparâmetros, né? Automáticos disponíveis para todos os leitos ou sempre que desejável, mas não é obrigatório, mas é o ideal. É a melhor forma que a gente tem de monitorar e manter o paciente em segurança. A maioria das RPAs só utilizam rotineiramente SPO e PNI. Eletrocardiograma para pacientes com histórico de problemas cardíacos ou que exibiram anormalidades de eletrocardiograma no transoperatório. Pessoal, o que eu falo aqui do eletrocardiograma é que, assim, por experiência, né, durante a cirurgia, o paciente já é monitorado, feito o eletrocardiograma contínuo, né? Então, não custa, eu tendo um monitor multiparâmetros lá no meu sala de recuperação, não custa eu colocar ele novamente nessa monitorização. Só fica mais difícil para crianças, né? Fazer essa monitorização sem sedação lá na sala de recuperação, porque eles estão voltando da anestesia e é o pesadelo criança voltando da anestesia. Eles ficam muito agitados, muito agressivos, eles gritam, né? Então, tirando criança, os adultos, a gente já tem os eletrodos já fixados no paciente pela monitorização cardíaca lá na sala de cirurgia. Então, não custa a gente monitorar também
na sala de recuperação. Claro, exceto se um paciente for uma cirurgia ou anestesia local, eu não vou precisar monitorização cardíaca, exceto que ele tenha apresentado, como falava ali, complicações, né? Monitorização. Oximetria de pulso, ASPO2, justificado devido à alta incidência, 15,4% de hipoxemia, saturação menos que 90%, no pós-operatório imediato de anestesias gerais. Então, devido ao uso de opioides, da sedação, do estado de inconsciência, eles acabam fazendo depressão respiratória. Então, a gente não deve abrir mão da oximetria. Monitor alta sensibilidade e boa especificidade, sofre alterações adversas da leitura em situações de vasoconstrição por hipotermia, hipotensão, dor, uso de vasopressores, hiperbilirubinemia, contrastes metileno, carboxiemoglobina, luz fluorescente. O que eu quero dizer para vocês aqui? Que eu via lá no meu exemplo de recuperação. Colocava, um monitor bom, né? Porque tem uns monitor também que por favor, que dá vontade de jogar no lixo. Que é melhor não ter aquilo do que ter aquilo lá, porque você nunca sabe se você pode confiar naquele equipamento. Mas, como falado aqui, em um monitor de alta sensibilidade e boa especificidade, o que ele quer falar? Um monitor bom. E fica dando alteração de saturação, porque o que a gente tem que ver, gente? A gente não tem que cuidar só os números, tá? Porque às vezes a gente se detém aos números na tela, mas a gente tem que ver o estado clínico do paciente, como ele está respirando, ele está fazendo um esforço respiratório, está fazendo uma cianose de face, isso a gente tem que cuidar, gente. Então, assim, o monitor bom, que está dando saturação menos que 90, mas eu estou olhando para o paciente. Ele está respirando bem, tá tudo certinho. O que está acontecendo? Então, eu vou lá e esses itens podem dar intervenção no meu monitor. Vasoconstrição por hipotermia, hipotensão, dor, uso de vasopressores, isso daí eu tenho que cuidar, tá? É um sinal de alerta, tá bom, pessoal? Monitorização. Temperatura. Para mensurar, trata de hipotermia, podendo ser aferida com termômetro comum ou com monitor contínuo. No nosso monitor multiparâmetro, ele vai ter, né? Só um pouquinho, eu já continuo aqui a gravação.